Projur apresenta podcast Marista Legal com os assuntos mais relevantes do meio jurídico. Olá, eu sou Bárbara Schontech, estudante de jornalismo da PUC Paraná. Eu vou apresentar o podcast Marista Legal. Hoje o tema é dos direitos e deveres dos pais separados com relação aos filhos menores no contexto escolar. Aos pais, incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, consistente no exercício do poder familiar. O divórcio, por si só, não modifica os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Pode haver, no entanto, a regulamentação de guarda, e sendo ela unilateral, alguns aspectos precisam ser observados. Hoje aqui para conversar um pouco com a gente está a advogada Francine Oliveira. Oi, Francine, tudo bem? Olá, tudo bem, Bárbara? Meu nome é Francine, sou advogada do Grupo Marista, atuo atualmente na área civil educacional e atendo a rede de colégios. Agradeço por essa oportunidade, por esse debate tão importante. Obrigada, Francine. E também temos o psicólogo e pedagogo Ronaldo Sérgio da Silveira Filho. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Bárbara. Eu agradeço também a oportunidade. Eu sou psicólogo clínico e também pedagogo e atuei muitos anos na área de educação e também hoje atendo os conselhos tutelares de Curitiba. Então tá bom. Vamos lá. Para começar, eu tenho a pergunta que é: qual a diferença entre guarda unilateral e guarda compartilhada? Bárbara, então eu posso explicar um pouquinho mais, né, sobre esses conceitos, sobre essa diferença até no viés jurídico, né? Hoje o Código Civil, a lei estabelece esses dois formatos de guarda, né? E na guarda unilateral é aquela que é atribuída a um só dos pais ou alguém que o substitua. Pode ser um terceiro, quando o juiz observar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai e da mãe, né? A exemplo dos avós, que isso pode acontecer. E na guarda compartilhada, há uma responsabilização conjunta, que é aquela concernente justamente ao poder familiar dos pais sobre os filhos, né, que é o que a lei estabelece hoje. Atualmente, tem se prezado muito por estabelecer a guarda compartilhada, até mesmo por uma questão de prezar pelos interesses dos filhos, né, que é muito importante essa convivência, que embora haja eventualmente uma separação ou divórcio, que não se confunda o término da relação conjugal com o poder e com o poder familiar e os direitos e obrigações e essa relação entre pais e filhos, que é muito importante. E aquele que não detém a guarda, ele deve supervisionar os interesses dos filhos? Sim, ele deve supervisionar, né? Então, como eu falei, o que termina com o divórcio é a sociedade conjugal e não a relação entre pais e filhos. E é muito importante. Então, aquele que não detém a guarda, que quando se estabelece uma guarda unilateral, aquele que não a detém, ele deve fazer essa supervisão, sempre no melhor interesse do menor. Então, esse é justamente o objetivo. Eu queria contribuir nesse sentido, em que a Francine coloca em relação à separação dos pais, que não é entre pais e filhos, e ela deve ser encarada como uma convivência que não um dever, mas uma parte indissociável da relação afetiva. E na continuidade dessa relação, eu acredito que esse apontamento que a Francine coloca é muito importante. O acompanhamento, porque o papel, os atores sociais, a representação do pai e da mãe são diferentes, assim como de outros atores que podem vir a conviver com essa criança ou com esse adolescente, que são também provedores afetivos, e o afeto, ele também faz parte da responsabilidade de estar verificando as condições, tanto dentro da escola, como em outros ambientes para a criança. Eu vejo nesse contexto, até que o Ronaldo coloca, quando você fala bastante em afeto, né, Ronaldo, que a gente tem que entender também que os menores, as crianças, são sujeitos à informação, né? Então, nós precisamos respeitar também essa necessidade das crianças nessa condição, né? Eu acho que até nesse viés um pouco mais psicológico, né, da importância desta convivência também. E no que consiste essa supervisão de forma específica no contexto escolar? Então, Bárbara, no contexto escolar, os responsáveis legais, independentemente da guarda estabelecida, eles devem acompanhar a vida escolar dos filhos, né? Isso é um dever inerente ao poder familiar. Tanto pai quanto mãe, independente da guarda, eles podem e devem ter acesso às informações pedagógicas e financeiras do aluno, né, do filho,
bem como participar de reuniões na escola, solicitar esclarecimentos, dentre outras diligências. Então, sempre nesse condão de supervisionar a educação de seus filhos. Então, tanto o pai quanto a mãe, independentemente da guarda que se estabeleça, mesmo que ela seja unilateral, salvo se tiver alguma determinação judicial em contrário, que são hipóteses assim, muito específicas e previstas em lei, os pais devem estar atentos e acompanhar, né, e supervisionar a educação dos filhos. Então, a escola deve, sim, sempre fazer a entrega de relatórios financeiros, pedagógicos, sempre que houver solicitação dos pais. Então, para ficar claro, aquele que não detém a guarda tem o direito de acesso às informações escolares, como pedagógicas, financeiras, dos filhos? Sim, tem direito, e tanto que na hipótese de recusa na prestação dessas informações pela escola, a escola pode ser punida com multa de R$200 a R$500 por dia pelo não atendimento dessa solicitação. E isso é uma previsão legal, está estabelecida no Código Civil. Então, o que é preciso, o cuidado que se precisa ter muitas vezes, né, acontece de haver estabelecido uma guarda unilateral da mãe e a mãe proibir, né, falar para a escola, olha, não quero que o pai tenha acesso à agenda escolar do filho. Né? Não é assim que funciona. O pai não é mais casado com a mãe da criança. No entanto, ele tem o direito e o dever, inclusive, de supervisionar os interesses da criança, inclusive no viés educacional. Né? Então, eu não posso recusar, como disse, mas salvo se tiver alguma determinação judicial expressa de fazer entrega de informações, sejam pedagógicas ou financeiras. Eles têm, sim, direito de ter acesso. Aquele que não detém a guarda pode requerer a matrícula e transferência do aluno? Esse é um cuidado que nós precisamos ter, né? Salvo estipulação judicial em contrário, somente aquele que detém a guarda poderá, por exemplo, formalizar a matrícula na escola, seja para o ensino regular ou para alguma atividade extracurricular, e requerer a transferência do aluno. Então, quando há uma guarda compartilhada, como a responsabilização é conjunta, não há essa preocupação. Mas quando nós tivermos estabelecido uma guarda unilateral, é preciso ter esse cuidado. Quando a gente fala em formalização de matrícula e requerimento de transferência. Deve ser respeitado a guarda unilateral estabelecida nessas duas hipóteses. E como o colégio deve agir com as crianças que estão passando por algum processo de separação dos pais? Como é possível perceber os sinais das crianças que estão passando por essas dificuldades familiares? Bom, eu gostaria de contribuir nesse sentido. A questão da separação, em muitos momentos, os pais acabam utilizando os filhos como moeda de troca emocional, como forma de atingir o ex-companheiro ou a ex-companheira. Isso pode ser prejudicial para a criança, para a sua relação futura, quando os filhos, né, enfim, forem adultos. Então, é necessário que a escola esteja atenta. A escola funciona como mediadora. E, nesse ponto, a compreensão desses conflitos, a verificação de fato, quando, então, a doutora Francine coloca questões importantes como o acompanhamento, por exemplo, não só das notas, mas do desenvolvimento da criança, independente mesmo se a guarda é unilateral, é fundamental que tanto um como o outro participem desse processo. Quando há o conflito vai aparecer de uma forma ou de outra, mas a escola precisa estar preparada e precisa chamar a família para fazer essa mediação, para poder dar a compreensão de que o importante é a aprendizagem e o desenvolvimento daquela criança. Então, quando, por exemplo, em um caso, né, uma mãe, aconteceu o divórcio e ela quer impedir que o pai tenha acesso à agenda, impedir que ele tenha participação, né? Isso não pode acontecer, ela não tem esse direito se não tiver uma ordem impedindo isso, né? Qual é a regra, né? Quando a gente faz uma avaliação da lei. Tanto o pai quanto a mãe, independente da situação conjugal, eles têm direito, né, inclusive o dever de supervisionar os interesses dos filhos, e também no viés educacional. Então, a princípio, eu não posso atender uma solicitação nesse contexto de impedir que o pai ou a mãe, né, tenha acesso a essas informações escolares dos filhos, salvo se eu tiver uma determinação judicial nesse contexto, né? Então, se a mãe não quer que o pai tenha acesso à agenda escolar do filho, então ela precisa requisitar isso ao juiz e justificar, né, para que eventualmente num acolhimento o juiz oficie o colégio para cumprir.
Se não for nesse sentido, né, nós seguimos a regra legal de que tanto o pai quanto a mãe têm o direito e o dever de supervisionar os interesses dos filhos. Então, por hoje é isso. Obrigada, Francine. Agradeço, Obrigada, Bárbara. Ronaldo. Obrigado, Bárbara. E não deixem de conferir os outros podcasts que temos, que abrangem, por exemplo, educação inclusiva, o próprio bullying e outros temas. Muito obrigada e até mais. Você ouviu o podcast Marista Legal? Ouça também os outros programas e assista aos vídeos sobre os temas mais relevantes do meio jurídico no momento. Ficha técnica. Apresentação: Francine Oliveira, Michele Toardic, Ronaldo Sérgio da Silveira. Produção: Bárbara Chiontek e Gabriel Domingos. Revisão: Miguel Manassés. Direção: Luiz Andreoli. E trabalhos técnicos: Gilberto Antoniaco.